B2 por C2, ou seja, quantidade de maçã pelo preço. Depois, B3 vezes C3, quantidade de laranja vezes o preço unitário da laranja. Depois, B4 vezes C4, quantidade do mamão vezes o preço unitário do mamão. E depois, somar todo mundo. Então, olha só, B2 vezes C2, ou seja, 1 vezes 2, 2. B3 vezes C3, 2 vezes 2, 4. Depois, B4 vezes C4, 3 vezes 1, 3. Então, achei 2, 4 e 3. Agora, some os 3. 2 com 4, 6. 6 com 3, 9. Pronto. Achei a quantidade total da minha compra. Então, de cara, a resposta aqui será a letra B. Porque a letra C não faz o menor sentido, que você vai ter que somar, ó, porque está dentro dos parênteses, para depois multiplicar. É o contrário. Letra D também, você vai fazer soma e depois multiplicar, e a letra E também fazer soma e multiplicar. E nós sabemos que compra, você multiplica primeiro para depois somar o valor total. Então é assim que ele vai te pedir fórmula. Nas questões que você tem no seu material complementar, você tem N questões usando as estruturas que eu te passei no quadro. Se você seguir essas estruturas, você não vai errar uma questão. Por quê? Porque eu passei todas as possíveis fórmulas que podem cair na sua prova. Tudo bem? Nosso próximo passo no Excel é começarmos a trabalhar com as funções do Excel. Nós vimos anteriormente as fórmulas, agora nós iremos apresentar as funções. Vai ser o mesmo exemplo das fórmulas. Vai ter uma planilha na sua tela e eu irei estar explicando as funções baseado na planilha que está na sua tela. Então você vai consultando um e me acompanhando no quadro, ok? Então vamos ao quadro para a gente poder fazer aí as funções. Bem, eu posso afirmar que toda função é uma fórmula, sem problema algum. Tanto que o examinador vai chamar na prova as funções de fórmula. Não está errado isso aí. Agora, nem toda fórmula é uma função. Fórmula é o que nós aprendemos agora anteriormente, é você trabalhar com as referências. Função já é um pouco diferenciado. Então lembrando, toda função é uma fórmula, mas nem toda fórmula seria uma função. Então vamos lá analisar essa diferença. Ó, se eu colocar isso aqui, você vai identificar de cara que é uma função. Ó. Olha aí. Ó. Isso é uma função. Você pode ver que diferencia uma função de uma fórmula, um nome. Uma função sempre virá com um nome. Então apareceu lá, soma, de cara você sabe que é uma função. E depois você vai abrir um parênteses e colocar aí as referências que você quer que essa função faça. Professor, mas tá, qual é a diferença na prática entre a função e uma fórmula? Depende. Vou pegar uma fórmula aqui que vai equivaler a essa função. Olha só. Se eu digitar isso aqui, essa fórmula, vai dar a mesma resposta dessa função. Não tem diferença nenhuma como resposta. Então, professor, para que ter essa trabalheira de fazer uma função? Deixa eu continuar com as minhas fórmulas mesmo. Não, nem sempre vai ser viável trabalhar com fórmula. Olha só o meu exemplo aqui agora. Se eu fizer essa função aqui, você vai preferir ela do que uma fórmula. Porque para uma fórmula equivaler a essa função, a fórmula teria que ser essa aqui, ó. Olha só. Já pensou se aqui fosse A500? Você teria que digitar até A500. Ia dar muito trabalho para você, concorda? Então uma função ficou mais prática. O que você notou de diferente aqui de uma para outra? O sinal que está dentro dos parênteses. Então, ou seja, ponto e vírgula representa no Excel a função, o significado de E. Então quer dizer que eu estou somando aqui A1 e A6. Ó. A1 e A6. Some. Agora, os dois pontos representam até. Então aqui eu estou pedindo para o Excel para somar o intervalo de A1 até o A6.
Então vai somando o Excel até chegar lá no A6. Então por isso que ele foi sequenciando até parar no A6. E lembrando que o Excel também poderia aceitar uma reticências. Ó. Se você colocar reticências aqui, ele também vai entender que você quer até. Por quê? Porque a reticência tem a função de continuidade. Então aqui que mora a grande diferença da função. Você saber o que você quer, os intervalos que você quer somar. Vou passar mais alguns exemplos aqui. Vamos lá. O que ela iria fazer? Ah, professor, ela vai subtrair. Não. O Excel não tem função própria para subtração. Então essa função aqui ela é inexistente. Por quê? Porque eu posso subtrair com uma soma. Exemplo. Isso aqui é uma subtração. O que você notou aqui? Que bastou eu colocar o sinal de subtração aqui no meio, que ele passa a subtrair. Isso aqui para ele vai ser uma mera formalidade. Por quê? O Excel só vai obedecer esse nome aqui fora se aqui dentro tiver o ponto e vírgula, ou 2 pontos, ou, igual eu falei, a reticências. Qualquer outro sinal que você colocar aqui dentro, ele vai obedecer o sinal que está aqui dentro. Então ele vai ignorar e vai fazer uma subtração. Mas professor, se eu quiser somar então de A1, quer dizer, subtrair de A1 até A6, como é que eu subtraio? Se eu colocar 2 pontos aqui, ele vai somar. Mas dá para fazer sim. Olha só. Imagina se eu fizer isso aqui, ó. A1 menos soma de quem? De A2 até o A6. Então ele vai interpretar isso aqui como? Pegue o A1 menos o intervalo de A2 até o A6. Então o resultado prático disso seria isso aqui, ó. Ó, A1 menos, A2 menos, A3 menos, A4 menos, A5 menos, A6. Ou seja, ele subtraiu de A1 até o A6. Por isso que não há necessidade de você ter uma função para a subtração, porque o soma já subtrai. E essa função aqui, por exemplo, multi, existe? Existe. Multiplicar normalmente. É a função da multiplicação. E essa aqui existe? A função div? Também não. Não existe nem subtração, nem divisão. Por quê? Porque com o multi e com o soma, você faz as 4 operações matemáticas. Posso resumir para você? Soma e o múltiplo, você resolve qualquer uma das 4 operações. Exemplo, se eu colocar uma barra aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dividir. Se eu colocar o asterisco aqui, ele vai multiplicar. Seria a mesma coisa no multi. Se eu colocar o sinal de subtração aqui, ele vai o quê? Subtrair. Se eu colocar o asterisco aqui, ele vai multiplicar. E se eu colocar a barra aqui, ele vai dividir. Então tenha em mente o seguinte, com soma e com multi, eu efetuo as 4 operações matemáticas do Excel, sem maiores problemas. Então vamos a uma próxima. Se eu tenho uma função dessa aqui, ó, função chamada mod, operando da seguinte maneira. Essa função mod, ela tem a função de divisão. Mas professor, você falou que não tem divisão. Sim, não tem um div. Mas o mod tem tudo a ver com a divisão. Vamos calcular. Na sua planilha, quem seria a 2 que está aparecendo aí para você? Não seria 8? Quem seria o B2? Não seria 2? Então, 8 dividido por 2 dá 4, professor. Mas sobra quanto dessa divisão? Não sobra 0? Então é a resposta do mod. Porque o mod é para te retornar o resto da divisão. Ele vai dividir e o que sobrar, ele vai te dar como resposta. Viu que tem a divisão envolvida, mas ele não exibe a resposta. Ele exibe o resto da divisão.
Aí ele poderia fazer um peguinha como já fez várias vezes. Por exemplo, ó, se você trocar A2 por C2, a resposta permaneceria a mesma? Pensa aí na sua casa. Vamos analisar. Quem é C2? Deixa eu melhorar para você. Deixa eu colocar C1. Pronto. Vamos melhorar um pouquinho. C1. Quem é C1? C1 seria 54, dividido por B2, que é quanto? Que é 2. Quanto que é 54 dividido por 2? Não seria 27? Sobra quanto dessa divisão? 0. Então a resposta permanece a mesma. Resumindo, toda divisão exata é resto 0. Só saber essa regra aí. E se fosse o mod de 10 por 3? Quanto que é o mod de 10 por 3? 10 dividido por 3 dá 3. E sobra 1. Então o mod de 10 e 3 seria 1. Tudo bem? Então, função mod é uma função perigosa que pode estar caindo aí. Ok? Professor, mas como é que eu faço essas funções aí? Tá. Deixa eu mostrar para você na tela onde você acharia essas funções. Vamos lá. Na sua tela aí, ou você digita, por exemplo, olha lá, vou digitar, ó, igual, por exemplo, ó, mod, vou pegar aqui o A2, ponto e vírgula, vou pegar o B2, como exemplo que eu tinha dado. Tá vendo? Digitei manualmente, dei Enter, olha lá, resto 0. Ou eu posso achar as funções lá na setinha, como eu já mostrei no AutoSoma. Se você clicar aqui, você vai ter todas as funções do Excel aí dentro. Ou então você pode ir nesse botãozinho que está bem aqui na barra de formas. Olha ele lá, ó, na sua tela, ó. Esse F de X, conhecido como inserir função, é uma opção que você tem aí. Ou então você pode ir no inserir função. Então no menu inserir função você também vai ter aí. E no Excel 2007, professor, então vai abrir na sua tela. No Excel 2007, você tem, ó, na guia início, você tem, ó lá, o AutoSoma bem aqui no cantinho, ó. Então aqui você também tem as funções do Excel aqui na guia início. Ou fique à vontade para ir na guia Fórmulas. Então, na guia Fórmulas você tem aí, ó, de novo, ó, inserir função, próprio AutoSoma novamente, ó, e todas as outras funções do Excel 2007. Então treine, caro aluno, treine fórmulas e funções em casa. Seria muito importante isso aí para você, ok? Outras funções que nós poderíamos ter no Excel aí são aquelas funções chamadas de funções lógicas, ou seja, usando puramente o velho e bom raciocínio lógico. O Excel também trabalha com as funções lógicas. Como é que ele poderia apresentar funções lógicas? Vou dar alguns exemplos para você, mas eu peço que faça as questões em casa, pratique no Excel. Porque as funções lógicas, por exemplo, para quem nunca viu raciocínio lógico, pode espantar um pouquinho, mas nada também que seja difícil, é só ter prática. Então vou mostrar alguns exemplos aí para você aqui no quadro, lembrando que a planilha vai aparecer para você poder interagir comigo aí na sua tela.